Meu nome é Francisco Pazini Couto e hoje a gente vai começar a estudar um pouco sobre as leis de Newton. Na verdade, esse primeiro filme vai ser um pouco mais sobre filosofia e história do que as leis de Newton propriamente, mas elas vão ajudar a fazer com que você entenda um pouco qual que é a importância das leis de Newton e do processo, né, de mudança que foi entre uma forma de pensamento e outra, ok? Bom, olha, o pensamento de Newton, a maneira como Newton revolucionou, né, a, o nosso modo de ver o universo, ele está intrinsecamente ligado a alguns pressupostos. E é isso que eu quero apresentar aqui para vocês. Então, de uma maneira bem simplificada, né? Claro que nada aconteceu da noite por dia, não foi só Newton, você tem várias pessoas que contribuíram com isso, tá certo? Mas a gente costuma dividir aí com Galileu e Newton o nascimento da ciência moderna, ok? Bom, então o que, que nós tínhamos aí antes, né? O chamado mundo escolástico, que é o mundo caracterizado pela visão do pensamento grego e principalmente do pensamento de Aristóteles, tá certo? E por outro lado, nós vamos ter essa mudança do mundo mecânico, né, que é o pensamento ligado às ideias de Newton, de Galileu, de vários outros que vieram junto dele e após ele. Então, uma das características do mundo de Aristóteles, né, é que o mundo era dividido em duas regiões com características bem diferentes. O mundo abaixo da Lua, que era um mundo de transformações, mutável, e o mundo acima da Lua, onde ficava o Sol, os planetas, as estrelas. Esse mundo seria imutável. Já no mundo mecânico, o mundo é todo com uma constituição e uma estrutura só. Bom, no mundo escolástico, as leis que regem esses dois mundos, o supralunar e o sublunar, são diferentes. Os tipos de movimento são diferentes neles. Tá? Tem o movimento natural e o movimento violento. Ok? Isso no mundo sublunar. E o movimento eterno e circular no movimento supralunar. Já no mundo de Newton, no mundo mecânico, né, as leis que regem o movimento dos objetos são as mesmas em qualquer lugar do universo. E outra característica do mundo grego, do mundo aristotélico, do mundo escolástico, né, a essência dos materiais eram diferentes, né? No mundo sublunar, eu tinha o mundo feito por alguns elementos e no mundo supralunar eram outros elementos. Já no mundo mecânico, né? Não, tudo seria feito pelos mesmos elementos. E importantíssima essa última característica aí, né? Para os aristotélicos, a Terra é esférica, mas ela é o centro do universo. No mundo mecânico de Newton, não. A Terra, né, continua esférica, né, ainda bem, mas os planetas, a Terra, como os demais planetas, gira ao redor do Sol. É a passagem do mundo heliocêntrico, desculpa, geocêntrico para o heliocêntrico. Esse daí, ó, é a capa de um dos principais livros de Newton, né, chamado Principia. Né, foi escrito em latim, que era a linguagem, né, culta da época, chama Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. E ele, de certa forma, ele cunha o que a gente chama de mecanicismo, né? Qual que é a ideia do mecanicismo, né? Com todas as leis de Newton, dos movimentos, de Galileu e demais coisas? O que, que é?
significa enxergar o universo como uma grande máquina, né? E as leis que envolvem o funcionamento dessa máquina seriam atributos do que os filósofos da natureza, o que a gente hoje chama de cientista, deveriam fazer, né? Bom, então, vamos dar uma olhadinha em algumas características do mundo mecanicista newtoniano. A primeira ideia, que é uma ideia também pertinente e comum para a gente, é que o tempo ele é absoluto e uniforme. E ele é medido de forma igual para todos. Eu não vou nem arriscar aqui a tentar falar o que é o tempo, né? A ideia aqui é só lembrar que para Newton, né, e para a gente também, a primeira coisa, o tempo sempre está ligado à mudança. Não tem como você pensar tempo em algo que é imutável. Não faz sentido isso. Então, a medida do tempo está ligada ou com, né, a mudança da sombra num relógio solar, ou a quantidade de areia que cai numa ampulheta, ou então com o movimento do ponteiro num cronômetro. Mas sempre eu tenho mudança. E detalhe, né? Esse tempo, essa medida da passagem do tempo, ela é igual para todo mundo, em qualquer lugar do universo, para Newton. Ok? Outra característica absoluta também igual para todo mundo é o espaço para Newton, né? A gente pode pensar o espaço da seguinte maneira, né? Vamos pegar essa imagem aí que está do lado direito, que é do sistema solar. Retira os planetas e retira o Sol daí, dá um jeito de sumir com eles. Você continua tendo ali um espaço. Aí retira as estrelas, retira todos os objetos que der. Na concepção de Newton, mesmo assim, eu ainda teria ali um espaço, só que está desocupado, não está ocupado por nenhuma presença de matéria. É como se eu tivesse o palco de uma apresentação teatral, aonde eu tirasse o cenário, tirasse os objetos que compõem a encenação, tira a orquestra, mas mesmo assim eu teria aquele palco, aquele lugar vazio que pode ser preenchido por coisas. Essa é a ideia de espaço absoluto para Newton. Ok? Uma questão importantíssima na teoria de Newton é o conceito de força, né? Força para Newton é resultado da interação entre os objetos. Essa palavra já diz muito. Interação, né? Força é interação. Então, não é fácil eu imaginar isso quando eu penso lá um menino empurrando um carrinho, né? Quando eu penso na atração da Lua e da Terra, ou melhor, na interação entre Lua e Terra, na interação entre o menino e o carrinho. E aí, nós estamos acostumados a associar a palavra força sempre a algum esforço muscular, né? Mas para Newton, né, não é só, né, os seres vivos que exercem força. Então, por exemplo, quando eu estou segurando um livro, né, não deixo esse livro cair, eu estou exercendo uma força nesse livro. Ou melhor, existe uma interação entre minha mão e o livro. Agora, se esse livro tivesse sobre uma mesa, né, para Newton, da mesma maneira, a mesa está exercendo uma força nesse objeto, para ele não cair. Da mesma maneira que minha mão exerce no objeto do lado esquerdo. Ok? Então, sempre eu tenho uma força sendo exercida sobre o objeto para ele não cair, seja um objeto vivo ou não. E uma característica importantíssima da interação entre os objetos para Newton é a chamada ação e reação, né? Vamos dar uma olhadinha nisso quando eu brinco com imã e um prego, né? Se eu solto um prego perto do imã,
ele vai movimentando até grudar lá no ímã. E, usualmente, o que a gente fala? O prego foi atraído pelo ímã, ou o ímã é que atrai o prego. Né? Para Newton, isso não é bem assim, não. Para Newton, vou repetir, o que é ação e reação? Existe entre o prego e o ímã uma interação. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo aqui, ó, para que a gente possa, então, verificar isso. Então, eu tenho uma bússola, aproximo uma pilha de metal lá da bússola, não movimenta. Agora eu vou aproximar um ímã da bússola, né? Ok? Só para mostrar que essa peça aí é um ímã. Agora, olha bem, nós estamos acostumados a falar que o ímã ele atrai objetos de metal. Então tá lá, ó, o ímã atraindo a pilha. Só que eu posso fazer o contrário também, ó. Eu posso deixar o ímã sobre a mesa e, ah lá, o ímã foi atraído pelo objeto, né? Quer dizer, de metal. Então, da mesma maneira que o ímã atrai o objeto de metal também atrai ímã. Isso é o que o Newton chama de interação. Ok? Interação. Ação e reação. O prego, o ímã atrai a pilha atrai o ímã. Bom, isso daí é a terceira lei de Newton, chamada lei de ação e reação. Quando um corpo A exerce uma força sobre um corpo B, o corpo B reage sobre A com uma força de mesmo módulo, mesma direção e sentido contrário. Depois nós vamos ver isso aí com mais calma, tá? Mas lembrando que essa ação e reação, elas são simultâneas. Não acontece uma e depois a outra, não. É uma interação, ok? Então tá aí a figurinha, ó, mostrando isso, ó, lá do prego com ímã. Então repara que eu tenho duas forças, né, de mesmo módulo. Então tá aí, ó, duas forças de mesmo módulo. O tamanho do vetor da direita é igual ao da esquerda. Uma força atua no prego, então F1 é a força que o ímã faz no prego. F2 é a força que o prego faz no ímã. Então, elas são de mesmo módulo, mesma direção, mas sentidos opostos. Okay? Então, cuidado, lembra sempre que par de ação e reação atuam em objetos diferentes. A atrai B, B atrai A. A repele B, B repele A. Então, aqui alguns exemplos, né? Eu tenho a terra atrai a pessoa atrai a terra, com uma força de mesmo valor, né? Agora, se a força é de mesmo valor, por que eu que sempre caio para a terra, nunca a terra é que vai em minha direção, já que essas forças são iguais? Isso vai ser tratado mais adiante, mas vai pensando em um pouquinho sobre isso. Aqui outro exemplo, né? A pessoa empurra a parede empurra a pessoa. Aqui, a força que a pessoa faz na parede está sendo chamada de ação e a outra de reação. Eu poderia inverter esses nomes, não tem problema nenhum. Usarei duas filmagens para poder exemplificar pares de ação e reação. Então, o primeiro deles, quem joga sinuca conhece esse efeito bem, né? Eu tenho uma bolinha em repouso e uma outra bolinha com velocidade, que atinge a que está em repouso. O que vai acontecer é uma troca de velocidade. A bolinha que está em movimento para e a que está em repouso entra em movimento com a velocidade da anterior. Então vamos ver esse efeito sendo filmado por uma câmera de alta velocidade.
Aí, ó, elas trocam, né, de velocidade. Eu posso pensar assim, ó, durante a interação, a bolinha amarela recebeu uma força, estava em repouso, recebe uma força e entra em movimento. A bolinha branca, que estava em movimento, recebe uma força contrária e entra em repouso. Ok? Bom, o próximo exemplo aqui, ó, é de uma bolinha de sinuca interagindo com a tabela de uma mesa de sinuca. Então agora a bolinha está em movimento e vai colidir contra a tabela. Ah lá, olha a deformação que a gente tem, né? De novo, eu tenho uma interação entre a bolinha e a parede da mesa, a tabela. Repara que a tabela recebe uma força e ela deforma. A bolinha recebe a mesma força no sentido contrário e muda o sentido do movimento. Certo? Bom, todas essas forças que normalmente a gente estuda no ensino médio, e eu tenho as mais conhecidas são o peso, né? A gente fala sempre de peso, de força de atrito, mas em física as forças são classificadas em 4 tipos, quanto à origem delas. Então aqui, ó, a primeira delas é a força gravitacional, né? É a mais comum, que é decorrente da atração entre as massas, ok? Então, sempre que eu tenho objetos com massa, eu tenho uma atração entre eles. Depois nós vamos estudar isso com mais calma, com mais detalhe. Então, aqui, ó, eu tenho 3 figuras aí mostrando esses efeitos, né, da força de interação gravitacional. Aqui, ó, no desenho da esquerda, né, eu tenho uma balança de pratos, né, muito conhecida, aonde eu tenho maior massa, eu tenho maior efeito da atração gravitacional da Terra, né, uma balança de banheiro, que a gente utiliza para poder fazer um acompanhamento do nosso peso, né? E na última figura eu tenho aí um desenho representando a força de atração gravitacional da Lua sobre diferentes partes da Terra. Ok? Bom, a segunda força é a força chamada de força eletrostática, né? Desculpa, eletrostática não, força eletromagnética, que é decorrente da interação entre cargas elétricas. Se estão em repouso, a gente chama isso de força eletrostática. Se está em movimento, a gente tem uma força eletromagnética, tá? Ou magnética, como alguns preferem. Então, aqui, ó, todo mundo já brincou com ímã, tenho certeza, né? O exemplo clássico aí de força magnética. Todo mundo já brincou também de atritar balão no cabelo de uma pessoa. Aí o cabelo fica todo arrepiado. Exemplo aí de força eletrostática. Né? E outro exemplo aí, ó, são as forças que produzem o raio. Né? O raio é uma descarga elétrica, né, devido à força, né, eletrostática que atuam entre objetos que estão carregados, no caso nuvem e terra, né? E durante esse movimento das cargas tem a produção do brilho e do barulho, né? Do trovão e do raio. Bom, as outras 2 forças que eu vou discutir aqui agora são pouco conhecidas, né? Uma delas é a força nuclear forte. Eu não sei se você já perguntou ao seu professor de química lá, né? Quando vocês estudam o núcleo atômico, né? O núcleo dos diferentes elementos que compõem a tabela periódica. O núcleo é composto de nêutrons e prótons, né? Prótons são constituintes da matéria
que apresentam carga elétrica positiva. E sempre é discutido que cargas de mesmo sinal se repelem, cargas de sinais opostos se atraem. Mas o próton, o núcleo, está cheio de próton, né? Então, eles deveriam repelir. O núcleo não deveria ser estável, porque cargas de mesmo sinal se repelem, né? No entanto, existe um outro tipo de força mais forte do que a força de repulsão entre os prótons, que é chamado de força nuclear forte. O gráfico ao lado aí mostra, né, que essa força ela atua, né? Ela atua quando a distância ela é pequena. Quando a distância é pequena, a força nuclear forte é mais intensa do que a força de repulsão elétrica. A partir de uma certa distância, não. Aí ela já fica menor. Ok? Bom, a próxima força aí que a gente vai ver é a força nuclear fraca, né? Ela já é responsável pelo decaimento de núcleos radioativos. Ela não é nem citada no ensino médio, então vou deixar aqui só para poder complementar o quadro, ok? Você está vendo aí ao lado ó, um nêutron, né? O nêutron ele é transformado, ele decai num próton, num elétron e num neutrino do elétron, né? Se você observar aqui, o nêutron não tem carga elétrica, né? O resultado, o próton, ele tem carga positiva ou elétron negativa, né? E o neutrino do elétron não tem carga elétrica também, tá certo? Bom, essas forças, essas 4 tipos de forças, todas forças que você pensar, né, aí que a gente no dia a dia utiliza, que é peso, força de atrito, empuxo, força de sustentação, força em corda, força magnética, todas essas aí são derivadas de 2 forças só, da gravitacional e da eletromagnética, tá certo? Que a gente vai estudar com mais detalhe agora nas próximas aulas, ok? E nós, então, vamos recapitular, né? O que nós vimos aqui nessa aula de hoje. Primeiro, a divisão entre o sistema de mundo aristotélico e o sistema de mundo newtoniano, né? São 2 visões de mundo diferentes, 2 interpretações de mundo diferentes, né? No mundo newtoniano, né, o tempo e o espaço são absolutos, né, e eu tenho uma interação entre forças. Uma das características da força é que ela sempre aparece em pares, né, que a gente chama de ação e reação, terceira lei de Newton, né, e acredita-se, né, que forças elétricas, magnéticas e nuclear fraca, elas tenham uma origem em comum, né? Uma força da qual derivam todas essas forças. Então é isso para esse encontro. A atividade então proposta para vocês é a seguinte, né? O professor Leonardo ele fez um vídeo aonde ele discute, né, a diferença entre o que a gente chama de ciência e o que a gente chama de opinião, certo? Vocês vão assistir esse vídeo e no final fazer um resumo e apresentar, né, pontos do vídeo que você discorda e que você concorda e por quê, né? Principalmente dos pontos de discordância. Eu queria que você apresentasse os argumentos. Esse material que vai ser enviado pelo SIGA, né? Lembrando que você vai escrever, transformá-lo em PDF e me enviar. Tá certo? Um abraço para vocês. Então, gente.
Até o próximo encontro.